telespectador. Estamos mais uma vez iniciando o nosso programa Intervir em Saúde, realizado pela Associação Médica do Mato Grosso do Sul. Hoje a nossa entrevistada é a doutora Sandra Regina Tobigi Hernandes. Ela é graduada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, residência médica em pediatria também pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, com residência em endocrinologia pediátrica pela Santa Casa de São Paulo. Ela é preceptora e vice-coordenadora do Serviço de Residência Médica em Pediatria do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian e tem título de especialista em Pediatria e Endocrinologia Pediátrica pela Associação Médica Brasileira e pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Sandrinha, é um prazer tê-la aqui no nosso programa, prazer te receber. Prazer é meu. E o convite hoje foi para nós falarmos um pouquinho sobre uma patologia que tem sido muito incidente em nosso meio, principalmente no nosso meio pediátrico, que é onde a gente atua, que se chama puberdade precoce. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós o que é essa patologia, por favor. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, que é um tema de muita relevância, onde nós podemos chamar a atenção, principalmente dos pais, que têm que estar atentos para essas crianças em desenvolvimento, e lembrar que o pediatra é a pessoa mais indicada para que eles estejam levando essas crianças. Sim. Então, o que vem a ser a puberdade precoce? Puberdade precoce nada mais é do que o início dos sinais clínicos puberais que podem ser vistos, né, antes dos 8 anos de idade na menina e antes dos 9 anos de idade no menino. E Sandrinha, me explica uma coisa, o que é puberdade? Como a gente pode explicar para o nosso telespectador o que é a puberdade? Sim. Puberdade seria o período de transição entre a infância e a vida adulta. Então é aquele período de grandes transformações essas não só do ponto de vista físico, biológico, mas também do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, onde várias alterações são vistas, é aquela alteração de humor, alteração comportamental, né, é a tal da aborrecência que tantos pais colocam pra gente, mas onde os pais têm que estar mais atentos. Por quê? Porque aí pode dar algumas alterações do ponto de vista psicoafetivo que vão influenciar a vida dessa criança para o resto de suas vidas. E é impressão minha, Sandra? Ou assim, a incidência tem aumentado ultimamente? Isso é uma impressão ou é uma realidade? Na verdade, assim, eu acho que hoje em dia o diagnóstico tem sido feito com maior... uma porcentagem um pouquinho mais precoce, talvez por maior orientação que tem sido dada à população e os pediatras estarem mais atentos também, mas sabe-se hoje que vários fatores influenciam e têm influenciado cada vez mais a entrada na puberdade mais precocemente. Que seriam, né? Quais seriam eles? Tem fatores predisponentes para isso? Sim, existem vários fatores. Dentre eles existe raça, né? Nós sabemos que a raça negra ela tem uma probabilidade maior de início puberal, principalmente as meninas, elas podem manifestar a pubarca precocemente, que é o início dos pelos pubianos. Existe o fator socioeconômico, porque quanto melhor for a condição socioeconômica desta criança, melhor vai ser a sua alimentação e assim também poderá iniciar precocemente a puberdade. Quando a gente diz isso... quer dizer que quanto melhor a alimentação, mais provável ter essa melhor em que precoce? Sentido, né? Melhor em que sentido? A criança que hoje se alimenta excessivamente, então veja, aquelas crianças que são adotadas, que vêm de países ou às vezes de situação de extrema miséria, onde não tinha uma boa alimentação e são levadas para uma família de uma condição socioeconômica melhor e ganham peso exageradamente. Aí vem um outro fator que corrobora para o início puberal, o início puberal por conta do excesso de peso, porque sabe-se que existem alguns hormônios relacionados à obesidade, dentre eles a produção de leptina, que poderia também influenciar o início puberal mais precoce nessas então, crianças. Quer dizer, crianças obesas têm mais predisposição a fazer puberdade precoce? Principalmente meninas. Eu sabia dos pacientes neurológicos, né? E meus pacientes, eles muito frequentemente fazem, até pela questão neurológica, né? Para as patologias. Eu não sabia também a obesidade. Então, tem fatores relacionados à produção de alguns hormônios pelos adipócitos, que são as células de gordura,
E sabe-se que na obesidade exógena, que é simplesmente pelo erro alimentar e não por um problema endócrino, ocorre um aumento, um avanço na idade óssea dessas crianças. E o avanço da idade óssea vai estimular então o eixo hipotalâmico hipofisário gonadal antes da hora, porque o cérebro entende que a criança tem a idade que o osso exprime. Então, digamos que uma criança de 6 anos tenha uma idade óssea de 8, 9 anos, então ela vai estar apta a iniciar uma puberdade antes da hora. É impressão minha ou as meninas têm mais puberdade precoce do que os meninos? Sim, existe sim. A população feminina inicia a puberdade mais cedo que os meninos, isto é um fato. Isso é um fato, né? É visto os meninos, na verdade, vão ter a puberdade um pouquinho mais tardia, normalmente, mais tardia, né? E se a gente for ver, a menina, ela evolui antes, né? Vamos dizer assim, em questão da idade óssea, existe a maturação dos ossos ocorre também mais cedo nas meninas do que nos meninos. Isso tem um motivo, né? Nós sabemos que o estrógeno, né, que é o hormônio feminino, ele estimula muito mais o avançar da idade óssea do que a testosterona. E me diz uma coisa, vamos esmiuçar um pouquinho esses sintomas para que o nosso espectador entenda um pouquinho mais. Por exemplo, quais são os sinais que tem que ficar atento? Na menina, é a mama, que começa a desenvolver muito cedo? É só o pelinho? É o cheirinho embaixo do braço? E a gente pode identificar que a mamãe pode falar, ficar de olho, nossa, isso aqui está errado. Não é o momento ainda disso, né? Habitualmente, assim, a puberdade começa com a telarca na menina, que é o aumento da glândula mamária, né? Decorrente da gonadarca, que é a maturação do eixo hipotalâmico hipofisário gonadal. Então, a primeira manifestação na menina costuma ser um aumento da glândula mamária, seguida, então, da aparência dos pelos, sejam eles pubianos e axilares, juntamente com o odor axilar. Mas muitas vezes não vem dessa forma. Muitas vezes você tem como primeira manifestação a pubarca, que é a presença dos pelos pubianos. E às vezes nem isso. Às vezes odor axilar, mudança de oleosidade na pele, presença de acnes e comedões antes da faixa etária considerada normal. E na menina ainda pode acontecer dela ter um período de uma velocidade de crescimento muito exagerada numa época em que não era esperado. E aí, mais importante ainda o segmento do pediatra, né? É isso que porque eu falo. ele vai chamar atenção, nossa. Com certeza. Daí a importância dos pais estarem levando as crianças pelo menos 2 vezes ao ano, né? Para puericultura. Para puericultura, para poder observar. Porque no menino, diferentemente da menina que se observa o aumento da glândula mamária, que é fácil, né, da gente perceber, o menino, a primeira manifestação costuma ser aumento do volume testicular. E chega uma determinada fase em que mãe e pai não dão banho mais nas crianças. Eles se escondem, né? Se escondem. Então, daí a importância do exame médico criterioso para avaliar o volume testicular, né? Que existe o volume testicular que a gente considera já de início puberal e que muitas vezes passa sem ser percebido. Entendi, isso é muito importante. E me diz uma coisa, Sandra, o que determina, por exemplo, eu vou ficar mocinha mais cedo, né? Puberdade precoce. O que se implica para frente? Se é uma doença, que implicação vai ter na altura? O que isso determina mais tarde, por favor? Então, assim, primeiro, quando a criança manifesta qualquer sinal de puberdade precoce, e um dado relevante, Maria José, é o seguinte: na menina, quando a puberdade precoce é de origem central, em 90% dos casos é de causa idiopática. E sabe-se que dentro dessas causas hoje consideradas idiopáticas tem surgido idiopática sem causa aparente. Sem causa aparente, né? Que você investiga as causas orgânicas e não encontra, mas a criança iniciou a puberdade, o eixo está liberado, é detectado através de exames laboratoriais, mas você não acha uma causa orgânica do porquê que isso aconteceu. 90% dos casos dessas meninas é idiopática. Dentre essas idiopáticas, hoje tem se descoberto algumas mutações genéticas, então aquilo que hoje é considerado idiopático começa a ter causa, a ter causa. Agora, no menino, um dado muito importante é que as puberdades precoces de origem central, 50% a 60% deles não são idiopáticas e sim têm origem orgânica. E aí nós temos que afastar tumores
em sistema nervoso central. Entendo. Né? Então, mais grave, é né? mais grave. Mais então, grave. quando o menino tem um diagnóstico de puberdade precoce central, nos preocupa um pouco mais, porque a chance de não ser idiopática é maior do que na menina. Nossa, né? então quão importante essa questão do segmento Com certeza, da né? criança, né, com o pediatra, que é quem tem o conhecimento de saber qual é o momento correto ou não, né, para poder fazer a investigação. Então, o primeiro passo é esse, saber qual é o diagnóstico, né? Certo. Dependendo da causa, vai ser o tratamento. Segundo ponto, a menina, ela começa toda essa transformação. Você imagina uma menina dos 5, 6 anos de idade tendo toda uma alteração corporal e ainda uma vivência da infância, né? Então, é um transtorno psicológico muito grave, né? Inclusive a alteração da libido, não? Alteração da Principalmente libido. no menino a gente percebe Exatamente. isso também, né? A mãe começa a perceber que ela está se masturbando, Mais, mas isso implica em problemas escolares, né? Junto com os coleguinhas. Então, primeiro tem essa questão dela estar tendo um corpo de adolescente, mas ainda com uma idade e uma cabeça de criança, né? Então, do ponto de vista psicoafetivo, isso é muito importante. Outro dado é que toda criança com puberdade precoce tem um avanço na idade óssea. E para que o telespectador entenda, o que marca a parada de crescimento não é a idade cronológica, o que manda é a idade óssea. Por isso que uma da investigação é fazer o raio-x das mãozinhas. Das mãozinhas, isso. Entendi. Então, na puberdade precoce, você costuma ter avanço da idade óssea superior a 1 ano em relação à idade cronológica. Entendi. Então, seria uma criança, por exemplo, de 6 anos, com um tamanho, às vezes, de 8, mas uma idade óssea de 9. Nossa, então às vezes diferença de 3 anos em relação à idade cronológica. Isso. E às vezes isso é muito significativo porque vai implicar, às vezes, num prejuízo na estatura final. Então, daí a importância de um diagnóstico precoce para evitar a progressão disso, você poder garantir a essa criança uma qualidade de vida e estatural adequada. Entendi. E como é essa investigação? Você faz só o raio-x de ossos da mão? Você faz investigação com hormônio? Assim, você coleta uma dosagem hormonal? Como é isso, Sandra? Então, vai depender de qual é o achado clínico. Se nós temos achados clínicos sugestivos de puberdade precoce central, quais sejam? O menino apresentando aumento de volume testicular, a menina aumentando as mamas, né? Então você tem que partir primeiro a idade óssea para saber se realmente tem um avanço. Depois nós temos que investigar através de exames de imagem. Nós fazemos ultrassom pélvico para ver tamanho ovariano, tamanho uterino. Se suspeitar-se de alguma patologia de adrenal, fazemos ultrassom de abdômen para avaliar adrenal. Muitas vezes tumores adrenais não são vistos ao ultrassom e aí temos que partir então para uma tomografia ou ressonância, né? Precisamos de dosagens hormonais sempre e às vezes o basal, a dosagem, aquela que nós colhemos pela manhã, nem sempre nos dá o diagnóstico, mas quando a clínica nos indica que algo está errado e a idade óssea, juntamente com um estirão de crescimento fora da idade cronológica, nos remete a investigar um pouquinho mais. E aí nós às vezes precisamos submeter essa criança a testes de estímulo para ver se o eixo hipotalâmico hipofisário está liberado ou não. Bom, então nós falamos da investigação, vamos falar um pouquinho sobre o tratamento. Ele é complicado, está disponível, tem na rede pública, isso tem acesso à classe CDE, como é que é? Isso é muito importante, Maria José. Esse tratamento, ele tem disponível pelo SUS, Sistema Único de Saúde, desde que preencha os requisitos, os critérios indicados. É um tratamento que não é barato, né? É utilizado agonista do GNRH, que tem como princípio ativo a leuprorelina ou a triptorelina, que pode ser utilizado de várias formas. Ela é sempre em depósito, então ela é injetável. Tem a fórmula de 3,75 miligramas, que é feito a cada 28 dias ou 4 semanas, mas também existe a possibilidade de utilizar de 11,25 miligramas, que pode ser feito a cada 84 dias, ou seja, a cada 12 semanas. E né? É longo esse tratamento? Como o tratamento, você pode tratar a menina até a idade óssea de 12 anos ou 12 anos e meio, e o menino até a idade óssea de 13 ou 13 anos e meio. Então, em média, você tem pelo menos 2 anos de tratamento.
Mas assim, é um tratamento tranquilo ou tem muito efeito colateral? Tem muita complicação? Como é que é? Olha, são pouco vistos esses efeitos colaterais. Existem descritos em bula realmente, né? Existem alguns efeitos como aumento do apetite, e a gente geralmente percebe esse aumento do apetite não naquelas meninas que iniciaram a puberdade com peso adequado, mas naquelas que já têm um sobrepeso e obesidade. Entendo. Não que faça com que elas ganhem peso, mas aumenta o apetite em algumas crianças, tá? Outro efeito colateral que pode acontecer é a alergia. Nós não temos como prever, tem que ser feito. Pode ocorrer a formação de um abscesso frio no local, se isso ocorrer no local da aplicação. No local da aplicação. Caso isso ocorra, infelizmente a criança não poderá dar continuidade ao tratamento, que aí é contraindicação. Mas é raro isso? É raro, é bastante raro. Então a gente não costuma ver muitas alterações. Alteração de humor, por vezes, os pais relatam, e às vezes até uma mudança para melhor. Aquelas crianças que chegam com aquele humor irritadiço, próprio da puberdade, melhoram, né? Entendo. Então, existem esses dois lados, tanto para melhorar quanto para... Mas assim, de qualquer forma, um tema muito interessante, né, Sandra? Com Porque certeza. não é uma patologia grave que leva, por exemplo, ao óbito, uma sequela grave, mas que leva uma qualidade de vida diferente. Com certeza. Né? E o diagnóstico tardio, né? E o início também tardio do tratamento não adianta. Então nós temos que ter um diagnóstico precoce para permitir que essa criança tenha uma estatura dentro da previsão genética familiar. Entendo. Porque se atrasar muito o tratamento, vai acabar tendo perdas na estatura final. E por vezes teríamos até que associar hormônio de crescimento a esse bloqueio puberal para evitar prejuízos finais. Olha, aprendi um monte hoje, muito obrigada, adorei sua entrevista, espero ter aqui outras vezes no programa, se Deus quiser. Obrigada. Obrigada. E você, espectador, mande a sua opinião, peça o tema que você quer ouvir em nosso programa, mandando e-mail para amms@eventostv.net. Obrigada.